A paz do Senhor, boa noite, queridos irmãos, boa noite, queridos amigos, a graça e a paz do Senhor. Consagra nosso tempo de oração, Senhor, pedindo bênçãos e prosperidade, amém. Glória a Deus, Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos, te bendizemos, agradecemos, Senhor. Ebenezer, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Senhor, nós queremos declarar, Senhor, tudo o que temos e somos para Ti. Consagramos esse tempo de oração, Senhor, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Que tudo aqui, Senhor, esteja, Senhor, ao Teu cuidado. Senhor, nós te pedimos, cobre-nos com sangue de Cristo, a tudo que temos e somos. Dê-nos da Tua graça, sabedoria e unção, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Hoje nós estamos naquele esqueminha, né, de replicar a palavra que o pastor deu no domingo. A gente, né, de dar uma diluída, cada dia pega um pedacinho, um pouquinho, e aí depois a gente traz e coloca nas nossas redes sociais. Tem os irmãos que tem a célula digital, mas como eu tenho meu canal e já vamos aqui muito tempo, e a gente deixa aqui também, né? Alguma coisinha que a gente ouve no culto e que a gente sente no coração de deixar aqui. E o último culto, nosso pastor, profeta Vinícius Iracete, quem ministrou, e veio falando, né, 7 domingos que vai ali pregar sobre o reino, e nesse domingo, último que passou, ele pregou, né, entendendo o seu papel no reino e quem você é como filho de Deus. Foi tremendo. Toda a pregação veio em cima da pregação da referência principal, em cima do 1 João, ou João, o capítulo 1, do verso 19 ao 34. Que vem falando de João Batista. E nós vamos, né, dividir aí durante a semana um pedacinho ou outro, que realmente essa palavra foi bem forte, muito bonita. Então nós vamos começar, né, nós hoje vamos fazer só a primeira partezinha, a partir do verso 19 até o 23, que diz assim: E este é o testemunho de João quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntasse: quem és tu? E confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então, quem tu és? Elias? E ele disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. E disseram-lhe: pois então, quem tu és? Para que podemos dar a resposta àquele que nos enviaram, que dizes que de ti mesmo és. E disse ele: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Glória a Deus, aleluia, até aqui, né? Eu ia um pouquinho mais, mas vamos parar por aqui. Então a palavra de Deus diz, né, que os judeus, que era da seita dos fariseus, que foram perguntar para João Batista quem ele era, se ele era o Cristo, se ele era Elias, se ele era um profeta, o que ele era. E João Batista, ele tinha certeza do que ele era. E ele diz: eu não sou Cristo, não sou Elias, eu não sou profeta. Eu sou a voz do que clama no deserto. Então, quer dizer, quando ele vai falando, eu sou aquele que foi profetizado de mim pelo profeta Isaías. E aí ele diz, né, que ele é a voz, ele é uma voz. Ele não se colocou num título, numa pessoa, não, ele diz: eu sou uma voz, eu sou aquele que anuncia, né, mais ou menos isso, eu sou aquele que anuncia, eu sou uma voz, eu venho anunciando o caminho do Senhor, né, eu sou aquele que vem dizendo, clamando no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Então, quer dizer, ele não se intitulou, né, não colocou um título para ele, não quis dizer que ele não era ninguém, ele só quis dizer: olha, sou eu, aquele que Isaías, o profeta Isaías, profetizou, que viria antes do Cristo, e eu vim para preparar o caminho do Senhor. Quer dizer, ele sabia que ele tinha uma missão de anunciar Cristo, anunciar Jesus, né? E também, né, preparar o caminho para o ministério de Cristo. Ele chega por primeiro, sabendo qual é o seu papel no reino, né? Então, muitas vezes a gente diz assim: meu Deus, mas qual é o meu papel no reino, né, Cristina? Todos nós, quando viemos para a terra, nós temos um propósito. João Batista, ele tinha certo, né? A palavra de Deus diz que quando João Batista estava no ventre da mãe dele, né, Isabel, a sua prima Maria, mãe de Jesus, com Jesus no seu ventre, foi visitar a Isabel, a sua prima. Quando chega lá, a palavra de Deus diz que o bebê saltou
notou, né, quando escutou Maria chegando e saudando a sua prima, o bebê que estava no ventre de Isabel começou a pular. Isabel, cheia da graça, cheia do Espírito Santo, começou, né, ali a adorar o Senhor. Então, quer dizer, ali naquele momento, né, já tinha ali toda uma atmosfera de vida, onde João Batista sabia que o Cristo estava ali juntinho dele. Então, quer dizer, a missão dele, né, o propósito de vida dele, João Batista sabia bem. Eu não me intitulo nada, eu não me intitulo isso, eu sou a voz. Eu sou sim aquele que está anunciando, aquele que está declarando que o Cristo já está aí no meio de vocês, né? Vocês ainda não conhecem, ele diz, mas ele já está aí. Aquele que eu não sou digno de desatar a sua sandália. Então ele já sabia tudo sobre Jesus, ele já sabia que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Messias, né? Quer dizer, o Cristo que ele esperava, né? Ele queria confirmação, ele não se colocou, né, disposto a dizer esse aqui é o Cristo pelo seu intelecto, pelo seu querer, né, pela sua revelação própria. Ele esperou a revelação do céu, né? Então ele diz, olha, né, eu sou aquele que está preparando o caminho para o Messias, para o Cristo, para o Salvador, né? Então ele declara que ele vem para anunciar ao Cristo, ao Senhor, ao Salvador, que era Jesus, né? Então a gente vê como é sério isso da gente saber o propósito da gente, né? Quando a gente vê, né, os peixes na água, ele tem o seu habitat, né? O propósito dele é viver naquele lugar, né? Quando a gente vê um leão ali na selva, quando vê a águia que está no ar, todos eles têm o seu habitat, têm o seu ambiente e eles têm um propósito de vida, né? Se nós tirarmos um do ambiente do outro, eles não vão subsistir, eles não vão conseguir resistir, né? Eu acho muito interessante porque pastor Eliseu, ele conta que um dia ele chegou na casa do filho dele, e o filho dele tinha lá um aquário, e quando ele olhou tinha um peixe que ele conhecia, ele disse, olha, esse peixe aqui é lá do Rio Amazonas, esse peixe aqui dá do tamanho do homem, esse peixe aqui é mais de metros, né, é imenso, e ele estava ali dentro daquele aquário, naquele peixe pequitico assim, que não cresceu por conta do ambiente, né, então quer dizer, quando tu tira, né, quando tu vai tirar alguém do seu ambiente, à medida que vai passando o tempo, ela não cresce, ela fica ali, né, naquele ambiente. Então, quer dizer que tudo tem um propósito. Então, se esse peixe ele é grande, o propósito dele ele é grande lá dentro daquele rio grandão, né, não dentro no aquário. O aquário vai limitar o seu crescimento. Então, quer dizer, saiu fora do seu ambiente, saiu fora do seu habitat, saiu fora do seu propósito, não foi criado por um aquário, né? Então, nós entendemos, né, que tudo que está fora do seu propósito, ele não cresce, ele não subsiste, né? Então, quando nós viemos, né, quando nós somos criados no céu, existe ali, né, todo um aparato do céu, né? Tudo vem dentro dos padrões. Deus nos cria dentro de um padrão, né? Dentro de uma originalidade de Deus. Ali tem porções de Deus, ali tem propósito de Deus. Então, Deus cria todos nós com um propósito. Ele cria tudo com um propósito. Então, quando nós saímos lá do céu, onde nós somos formados, né? Então, de lá, nós já saímos com toda a criação de Deus. Nós já temos tudo formado dentro de nós. O propósito já está designado. Então, quer dizer, todos nós temos um propósito de Deus para nós estarmos nessa terra. Aí você vai me dizer, mas Cristina, minha vida está tudo do lado do avesso. Eu não sei o que está acontecendo, né? Então, muitas vezes nós estamos vivendo fora do nosso propósito, né? Às vezes nós estamos vivendo dentro do propósito do outro. Às vezes nós estamos numa configuração errada. Às vezes nós estamos num ambiente que está limitante. Às vezes nós estamos num lugar que não era para estar. Então, aquilo tudo vai realmente desconfigurando o nosso padrão de fábrica, vai desconfigurando tudo que veio lá do céu conosco, os nossos propósitos, nossos padrões, né? Os nossos, tudo que Deus colocou para nós podermos realizar nosso propósito. Então, quando nós estamos fora dos propósitos do Senhor, quando nós estamos desconfigurados, né, daquela configuração que nós viemos do céu, aí, meus amados, pode ter certeza, a coisa realmente embola o meio de campo, né? Então, quando a gente vê João Batista, ele sabia exatamente quem ele era, né? Que a gente vai lendo um pouquinho mais adiante, ele diz, olha, o que está por vir aí, eu não sou nem digno de desatar a sandália dele, quer dizer, ele não se colocou nem acima de Cristo e
e nem igual a Cristo. Ele se colocou abaixo de Cristo, né? Ele diz, olha, eu vim para servir Ele, eu vim para servir o ministério dele, eu vim para ser uma base para Ele, eu vim para ser uma voz, eu vim para anunciar, eu vim para preparar caminho, né? Então João Batista sabia desse propósito e ele fez isso com uma grandeza e ele fez isso com uma honra a Jesus, né? Então a gente imagina o que não foi, né? Jesus estando ali com ele e ele dizendo para Jesus, Jesus, não era eu que tinha que te batizar, era tu quem tinhas que me batizar, né? E Jesus olha e diz, olha João, vamos cumprir tudo, vamos fazer tudo como o Pai fez original, vamos fazer tudo como o Senhor, como o nosso Pai, o Paizinho lá de cima fez tudo nos propósitos, vamos ficar nos propósitos, João, me batiza aí. E aí veio o Espírito Santo sobre Jesus, aí confirmou para João Batista que aquele realmente era o Cristo, ele estava certo, né? Então a gente vê que João Batista, sabendo o propósito dele, ele também se colocou no seu lugar. Então muito importante, né, nas nossas vidas, quando nós sabemos o nosso lugar, além de saber o propósito, nós temos que saber o nosso lugar, porque se nós estivermos no lugar errado, aquele lugar ou vai nos limitar ou vai nos fazer perder a originalidade. Nós vamos perder os padrões dos céus, os padrões de Deus, né? Então, quando nós estamos fora também do nosso lugar, é que nem o peixe, né? Tá fora do seu habitat, então não vai crescer, vai realmente, né? Vai subsistir, vai realmente viver, mas não vai crescer, não vai subsistir. Vai chegar uma hora que vai cansar, né? Que vai largar, que vai dizer isso aqui não é para mim. Por quê? Porque não é que está errado, é porque está fora do propósito. E fora do propósito, muitas vezes também fora do ambiente, e não cresce, não subsiste. Então o negócio é a gente orar ao Senhor e pedindo, Senhor, me coloca para dentro do teu propósito, aquilo pelo qual tu me criou, porque Deus não cria nada ruim. Tenha certeza, se nós estamos vivendo momentos difíceis, se nós estamos vivendo algum tipo de prova, se está num momento de uma dificuldade, creia, Deus não nos criou para isso, porque Deus cria sempre para a glória e o louvor dele. E ninguém vai louvar o Senhor se tiver, né? Ah, isso aqui Deus me deu que é uma tristeza, isso aqui Deus me deu que é uma pobreza, isso aqui Deus me deu que é tudo despedaçado. Não, Deus te dá o melhor. Então, para que tu louve ele, né? Com graça, com aquele coração realmente, né? De quem é agradecido. Deus sempre faz o melhor. Então, nós temos que pedir ao Senhor. Senhor, vai me configurando aí, coloca nos padrões do céu, porque eu quero entrar para o centro do teu propósito e ser feliz, porque quando nós estamos no centro do nosso propósito, ali nós nos realizamos. Ali nós somos felizes, ali nós já temos tudo o que precisamos. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Posso orar por você? Aleluia, Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, Paizinho, nós te louvamos. Queremos dizer sim, sim, sim para os teus propósitos. Sim, Senhor, nos leva para dentro do teu propósito. Retira-nos, Senhor, de todo lugar onde não está o teu propósito, aonde não é, Senhor, meu Deus, o padrão pelo qual está forjado dentro de nós, aonde não são os princípios, aonde não está o propósito, Senhor, onde não estão os desenhos de Deus. Nos retira desses ambientes, nos retira desses lugares, nos retira, Senhor, e nos coloca para o centro do teu propósito. Senhor, nós queremos, Senhor, engrandecer o teu nome, nós queremos fazer aquilo pelo qual nós somos criados, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nos agracia, Senhor, meu Deus, a saber do nosso propósito por completo, assim como João Batista, Senhor, que sabia, Senhor, sabia exatamente tanto o seu lugar quanto o seu propósito. Por isso nós pedimos, Senhor, meu Deus, vem revelando de todo o propósito. Senhor, dá-nos a clareza do nosso propósito, guia-nos pelas tuas mãos para nós chegarmos ao centro do teu propósito, em nome de Jesus, Senhor, nessa noite nós declaramos sim, Senhor, sim para a tua vontade, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Restabelece em nós, Senhor, os teus planos, teus projetos, teu padrão, Senhor, e os teus propósitos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Peça ao Senhor, Senhor, me revela todo o meu propósito e me leva para dentro dele, me leva para o centro do teu propósito, me deixa viver a plenitude do teu propósito, e tu pode ter certeza que a mão do Senhor vai te guiar e você vai ver que é realmente uma graça de Deus viver dentro dos propósitos de Deus. Amém? Glória a Deus. Fique na paz. Deus te abençoe.